Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Júnior, sou professor de Ciências da Rede Pública Municipal de São Paulo. Eu e essa grande equipe estaremos aqui nos próximos 30 minutos, criando uma oportunidade de aprendizagem para vocês que estão em casa. Ora, nesse primeiro momento nós temos algumas dicas importantes. Vocês vão poder participar através do chat, como vocês já estão fazendo, né? E através do aplicativo ou do celular, da TV do site, tá certo? Para aqueles que vão acessar o aplicativo, para aqueles que não têm o aplicativo, o acesso é através do app que vocês vão procurar lá na loja, Centro de Mídias SP, tudo junto, Educação Infantil e Anos Iniciais, / Centro de Mídias SP.educacau, sem a cedilha e o tio, .sp.gov.br. Então, uma dica importante, que já deve ter sido dita aqui, é que quando vocês participarem através do chat, não coloquem informações pessoais de vocês. Lembrem-se que há milhares de pessoas visualizando as informações que são colocadas lá. Outra dica importante que eu dou a vocês é que durante esta aula, tenham em um caderno à disposição para fazer as anotações ou um papel, um bloco de papel. Dessa forma, vocês vão conseguir participar melhor da aula. Essa aula, ela é especialmente dedicada ao terceiro ano do ensino fundamental. Mas você que não é do terceiro ano, está gostando das aulas, pode acompanhar também, tá? E o que é a aula de hoje é sobre o quê? A aula de hoje é sobre o som, os sons. De onde vêm os sons? Como são produzidos os sons? Então, o objetivo de hoje é produzir sons a partir de diferentes materiais e verificar as variáveis, né, os diferentes tipos de sons. Então, vamos lá na tela agora. Então, os sons à nossa volta. De onde vêm os sons? Nós estamos cercados por diversos tipos de sons no nosso dia a dia. Sons que vêm da natureza, não é mesmo? Então, animais, os pássaros que cantam, os sons do ar, dos ventos, né, balançando as folhas das árvores, não é mesmo? Então, há uma infinidade de sons da natureza. Já imaginou o som de uma erupção vulcânica? Que som grandioso! E o som do mar, das ondas, né? Quem já esteve na praia, são sons maravilhosos para se ouvir. Mas, como eu disse, os sons estão ao nosso redor. Nós temos no nosso dia a dia também aparelhos diversos, aparelhos domésticos, como a televisão, televisor, aparelhos domésticos, como o liquidificador, aparelhos eletrônicos, como o celular. E todos eles, durante o funcionamento, estão emitindo vários tipos de sons. Nós temos também máquinas, né, no nosso cotidiano. Os automóveis, veículos, ônibus e caminhões são máquinas, né, que funcionam e elas produzem sons, uma infinidade de sons, alguns até bem barulhentos, que nos causam desconforto. Ora, do nosso corpo também podem vir sons? Sim, do nosso corpo podem vir sons. A nossa voz é um som produzido pelo corpo. Essa voz pode ser para uma conversa, para uma música maravilhosa. Nós podemos tirar sons do nosso corpo simplesmente batendo em partes do corpo ou fazendo sons com a boca, certo? Ora, e como falar de sons e não falar de instrumentos musicais, não é mesmo? Há vários tipos de instrumentos musicais. E
a partir deles são produzidos uma infinidade enorme de sons. São produzidos músicas, concertos maravilhosos. Então, a partir dos instrumentos musicais, nós podemos tirar vários tipos de sons. Um violão, por exemplo. Um violão, ele é um instrumento de cordas, certo? Então, eu quero que vocês pensem aí em casa, os sons das cordas do violão, eles são iguais ou diferentes? Então, para isso, eu vou produzir, eu quero que vocês escutem atentamente, alguns sons tocando as cordas, tá? Uma corda de cada vez, em momentos diferentes. E eu quero que você que está em casa assistindo, vai anotar lá no seu caderno, se os sons são iguais ou diferentes. Então, atenção, vamos lá. Primeira corda. Agora vamos ver outra corda. Mais uma vez. Outra corda. Certo? E aí, em casa, o que vocês ouviram? Os sons são iguais ou diferentes? Então, vocês vão pensando aí. E a pergunta é, o que possibilita esses diferentes sons? Quero que vocês pensem aí, entre vocês, o que possibilita esses diferentes sons? Por que o som de cada corda, esses sons são diferentes, tá? Então, vamos pensar, e eu quero ver se tem alguns participantes já enviando a resposta, os mais rápidos. Será que já estão respondendo? Então, vamos verificar aqui. Oi, bom dia, o pessoal me cumprimentando, muito obrigado, já estão aí, muito obrigado por desejar boa aula. A Lorena já colocou aqui que os sons são diferentes. O Lucas também disse que os sons são bem diferentes. A Maria Fernanda, são muito diferentes. Tá? Agora eles estão com dúvida e estão querendo compreender, não souberam dizer, o que gera esses sons diferentes? Alguns estão dizendo que são notas diferentes, né? Mas será que tem alguma coisa nessas cordas? Será que elas são diferentes? Será que essas cordas são iguais? São do mesmo tamanho? São feitas do mesmo material? Então, esse questionamento vocês mantenham aí com vocês, que já vocês vão entender essa diferença. Então, vamos lá para nosso próximo questionamento e demonstração. Aqui na tela, nós vamos falar sobre sons nos objetos. E, para isso, nós vamos considerar objetos iguais. Então, nós temos aqui um copinho de madeira, tá? Um pequeno copinho de madeira, é usado para triturador. Esse copo um pouco maior, de inox, um metal. Nós temos aqui um potinho plástico, que também pode funcionar como um copo. E um copo de vidro. Então, vamos verificar aqui a diferença, se há ou não diferença no som produzido por esses copos. Então, eu vou tocar em cada copo com esta colher. Então, vamos lá, atenção agora, vamos escutar. O copo de plástico. Vamos ouvir o copo de inox, de metal. Próximo copo, um copo de vidro. E, por último, o copinho de madeira. Certo? E aí, vocês notaram diferenças nos sons produzidos por esses copos? Os sons produzidos nesses copos
são iguais ou diferentes? Essa é fácil. E aí eu quero que vocês pensem, e agora vai ficar mais fácil. E aí vocês vão entender o violão. Por que são gerados sons diferentes em cada corda? Por que surgem sons diferentes desses copos que são feitos, né, desses materiais que eu mostrei para vocês? Madeira, vidro, um metal e um plástico. E aí, o que vocês acham? Né? Vamos ver aí se tem alguém rápido, esperto, e já está enviando a participação lá no chat. Olha só, a Dani, ou Dani, acho que a diferença é a grossura das cordas, que muda os sons. Então, ele está dizendo que as cordas têm espessuras diferentes, uma é um pouquinho maior, outra um pouquinho menor, mais grossa, mais fina, né? A Karen diz, caramba, os sons dos copos são diferentes demais. Isso mesmo, Karen, muito bem notado. E os estudantes estão achando que essa diferença é porque os copos, como eu mostrei aqui para vocês, são feitos de materiais diferentes, correto? Muito bem. Mesmo quem não enviou a participação, resposta aqui, pode enviar para falar sobre o violão e sobre os copos, que daqui a pouquinho eu vou ler mais participações de vocês. Então, vamos lá. Vamos para a próxima tela, por favor. Ainda me referindo aos sons nos objetos, nós vamos verificar agora se sons feitos pelo mesmo material são iguais ou diferentes. Então, para isso, nós temos aqui, vou tirar isso aqui da frente para vocês verem, 3 recipientes de vidro, porém com tamanhos distintos. Então, nós temos esse recipiente de vidro, um pouco maior, e temos aqui um copo, e este copo um pouquinho menor. Então, vamos ver os sons produzidos por esses diferentes recipientes de vidro, que possuem tamanhos diferentes. Então, vamos ouvir agora, escutem. Vamos para o segundo recipiente, o copo. E o terceiro e último recipiente de vidro, esse copinho. Certo? E aí? Vocês aí em casa notaram a diferença? Os sons produzidos nesses objetos de vidro são iguais ou diferentes? E aí eu quero que vocês pensem. Por que surgem sons diferentes desses objetos que são feitos do mesmo material, o vidro? Por que são produzidos sons diferentes, considerando que eles são feitos do mesmo material? O David diz que aula legal. Muito obrigado, David. Também estou gostando. Um prazer enorme estar aqui com vocês. A Michele está dizendo que os recipientes têm tamanhos diferentes. Por isso que os sons são diferentes. Parabéns, Michele. Muito bem. Bem notado, tá? Então, vamos ver agora outras produções de sons a partir de objetos, de materiais. Sons no ar e na água. Será que o som no ar e na água, eles são iguais? Será que a produção de sons produzidos na água e no ar são iguais?
Então, nós vamos fazer uma outra demonstração para vocês pensarem nessa questão. Nós temos aqui um copo de vidro e outro copo de vidro idêntico a este, porém, ele está cheio de água. Então, nós temos um copo de vidro que está vazio. Vocês acham que esse copo está vazio? Não. Quem achou que esse copo está vazio se enganou. Esse copo está cheio de ar. O ar está aqui, ocupando esse espaço no interior do copo. E este copo foi preenchido com água. Então, vamos lá, escutem aí, prestem atenção em casa. Vou tocar novamente com a colher. Som do copo com ar. Som do copo com água. E aí, em casa, o que vocês acharam? Os sons produzidos nesses copos são iguais ou diferentes? Fácil, né? Por que surgem sons diferentes desses copos? Eles são idênticos, do mesmo tamanho, são feitos do mesmo material, o vidro. Porém, nós temos um com ar e outro com água. Então, vamos lá ver a participação de vocês que estão aí em casa. A Isabela disse que são um pouco diferentes, né? Então, são diferentes no som, Isabela. Você está falando que eles são diferentes no som, né? A Eve está gostando muito da aula. Muito obrigado, Eve. A Eve está dizendo que a aula está muito divertida. Que bom que você está gostando, tá? E aí, eu quero que vocês vão pensando aí em casa sobre todas essas questões que eu levantei para vocês. Por que os sons são diferentes em objetos feitos de materiais diferentes? Em objetos de tamanhos diferentes? E por que os sons são diferentes em um copo com ar e um copo com água? Enquanto vocês estão aí teclando, mandando as respostas de vocês, eu vou mostrar um outro objeto que vocês já devem ter visto, né, em algum lugar, em casa, que é o sino dos ventos. No sino dos ventos são produzidos sons diferentes. Agora, por que esses sons são diferentes? Vocês já devem ter notado que os sinos são feitos com esses cilindros e eles todos são do mesmo material, de metal. Só que vocês devem ter notado que eles possuem tamanhos diferentes. Então, esse tamanho, essa diferença no tamanho desses cilindros de metal é que produz diferentes sons, né? Que agradam nossos ouvidos e chegam até a produzir uma melodia, não é mesmo? Então, isso nos ajuda a entender por que são produzidos sons quando eu tenho objetos feitos do mesmo material, porém de tamanhos diferentes, tá? Então, vamos lá ver se chegaram mais algumas respostas, tá? Então, no geral, o pessoal está dizendo, gostando muito da aula, eu agradeço. Alguns notaram as diferenças nos sons, não é mesmo? E identificaram que os sons são resultado, dependem do tipo de material, do tamanho do objeto e da presença ou da ausência da água, né, ou do ar. Tá? Eles colocaram aqui também de sons agudos. Então, vejam só, eles estão usando já um termo, né, mais técnico. O que é um som agudo? Né? Quando a gente fala um som agudo, é aquele som mais fino, para vocês entenderem em casa, um som fininho. Né? Como, por exemplo, o som produzido por esse copo de metal. Tá?
E, já que vocês falaram de som agudo, vamos falar de um outro termo, que é o som grave, que é oposto ao som agudo. Enquanto o som agudo é fininho, eu tenho um som grave, forte, bom, o som de um tambor, por exemplo, tá? Então, vamos lá para a conclusão dessa nossa aula. Os sons que são diferentes, como vocês perceberam, eles dependem do quê? Os sons dependem do tipo de material de que é feito o objeto ou o instrumento. Então, quando eu falo em tipo de material, estou me referindo se esse objeto, esse material, esse instrumento, se ele é feito de metal, se ele é feito de vidro, de plástico, madeira, borracha. Então, nós temos vários tipos de materiais e a combinação desses diferentes materiais gera uma infinidade, uma variedade enorme de sons. Lembre-se, por exemplo, de uma orquestra com vários tipos de instrumentos, instrumentos de sopro, de corda, de percussão. Outra coisa que podemos concluir, é que os sons dependem do tamanho e espessura do material. Como vocês notaram, os copos com tamanhos diferentes, mesmo sendo feitos de vidro, produziram sons diferentes. Então, o som também depende do tamanho do material, do tamanho da espessura, que é o que acontece aqui nas cordas do violão. Aqui, no violão, nós temos cordas diferentes. A primeira e a segunda corda, neste violão, são feitas de um material, e as outras cordas são feitas de um material diferente. Um outro detalhe é que essa corda, ela pode ser mais espessa, um pouquinho mais larga do que outra. Então, a diferença de espessura dessas cordas. E quem é músico, quem toca violão, vai saber melhor do que eu posso regular, né, se essas cordas estão esticadas, mais esticadas, ou mais frouxas. Isso também vai criar sons diferentes, tá? E nós vimos também, finalmente, que os sons dependem do meio, ar ou água. Então, o som produzido no ar é de uma forma, e o som produzido na água, como nós vimos aqui, é de outra forma, certo? Então, vamos ver aqui se chegaram mais algumas participações aqui. Olha só, o Arthur está dizendo, professor, tudo isso tem a ver com ondas sonoras? Sim, Arthur. O som são ondas sonoras que se propagam, se espalham, viajam no ar ou na água. Então, toda vez que eu toquei um objeto com essa colorzinha, eu provoquei uma vibração nesses objetos e criei ondas sonoras que viajam no ar e chegam até o ouvido. Tá? Esses sons, como nós vimos, também podem ser criados a partir da vibração na água. A Rosália está dizendo que as vozes também podem ser agudas ou graves. Muito bem, Rosália. O que acontece? Nós somos diferentes e nós temos diferenças no tamanho do nosso corpo e, consequentemente, diferenças nas nossas cordas vocais, que é de onde vem o som. Então, essas diferenças no tamanho do corpo, diferenças nas cordas vocais, diferenças na forma da boca, criam essa diversidade enorme de voz, como você mesma apontou, tá? Então, você que está em casa, foi um prazer muito grande estar com vocês. Para mim é uma novidade, a minha primeira participação. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de estar aqui. Agradecer a equipe que me apoiou, me ajudou, né, durante toda essa preparação,
vários amigos, contatos, a gente vem se mobilizando desde a semana passada para a produção dessa aula. Foi muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado também. Continuem ligados na programação. E para aqueles que gostaram, estarei aqui novamente com vocês às 2h30 da tarde, com outro assunto, mas muito curioso. A ciência é maravilhosa. Muito obrigado e até!